Fala aí galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev, sejam bem-vindos aí ao nosso curso de CSS. Então vamos lá galera, primeiramente o que é CSS, tá? CSS é a sigla para o termo em inglês Cascade Style Sheets, né? Que traduzida aí para o português significa folha de estilo em cascatas, né? Então imagina uma cachoeira, galera, né? Que a gente sabe, né? Que a água ela desce assim com aquela pressão enorme, né? De cima para baixo. E é basicamente aí o que o CSS faz na nossa página, né? Então quando a gente coloca, por exemplo, um estilo específico, de cima para baixo ele mapeia, né? As nossas tags HTML e uma vez que ele localiza a tag que a gente quer aplicar o estilo, ele executa aí o que a gente pedir, beleza? Seria basicamente isso. O que podemos fazer com o CSS? Podemos alterar aí elementos como a cor do texto, fonte, espaçamento, né, entre blocos, assim como todo aspecto estético de uma página, tá? Então o CSS ele é o cara responsável por deixar a nossa página aí bonitinha, beleza? Quais são as formas de aplicar CSS na nossa página? Existem 3 formas para incluir o código CSS em seu projeto, né? Então são elas, galera. Seria a forma inline, interno e externo. E a gente vai entender um pouquinho melhor aqui na próxima página. Então, galera, o CSS inline, a gente aprendeu lá no nosso curso de HTML como que a gente cria um parágrafo, né? Que a gente inicia aqui o P e a gente tem aqui a tag de fechamento, tá? Então, quando a gente quiser colocar um CSS inline dentro da minha tag P no início, né? E eu digo no início mesmo, no sinalzinho aqui de menor, né? Até o sinalzinho de maior da primeira declaração, eu vou colocar aqui style, que significa estilo, igual, e vou colocar aspas duplas, tá vendo aqui, ó? E aí dentro das minhas aspas, pessoal, eu vou colocar a minha propriedade e o valor dela. Então, por exemplo, a propriedade aqui é color, né? E o valor dela é red, em vermelho, tá? Então, essa seria aí a maneira inline da gente fazer o nosso CSS. Após isso, a gente tem aí o CSS interno, tá? E aí lá no curso de HTML a gente aprendeu que dentro da tag head fica aí os nossos metadados, só que dentro também do head, pessoal, eu posso colocar tanto CSS externo, como posso colocar, por exemplo, JavaScript, eu posso colocar inúmeras coisas, tá? É muito amplo o que a gente pode fazer aqui dentro do head. E uma delas justamente aí é o nosso CSS interno. Como que eu faço isso? Basicamente, eu vou criar aqui uma tag chamada style, né? E o type dela vai ser igual a text CSS, ou eu poderia colocar apenas style, tá, pessoal? Não tem problema, né? E eu tenho que, uma vez que eu colocar aqui style, eu tenho que fechar aqui também, ó. Então barra style, tranquilo? E aqui dentro, pessoal, o que eu faço? Eu vou colocar a tag que eu quero estilizar, tá? Então vocês percebem que eu não preciso mais colocar o sinalzinho de menor ou maior, que nem eu fiz aqui no modo inline. Então basicamente aqui eu vou colocar apenas o P, abro e fecho as minhas chavezinhas aqui e eu coloco o mesmo processo que eu fiz aqui em cima, né? Color e igual a red, ou seja, color, 2 pontinhos, red, propriedade color e valor vermelho, certo? Então essa é a forma aí da gente utilizar o CSS interno. E tem uma última maneira, pessoal, que é a mais convencional, inclusive é a que eu trabalho, tá? Que seria o CSS externo. Então, o que a gente faz? Basicamente, a gente, dentro da tag head mesmo, a gente cria aí um documento, né, que vai ser externo. Então, assim como a gente fez lá, né, para pegar uma imagem, a gente criou uma pastinha chamada img e dentro da pastinha img a gente colocou lá uma imagem, a gente faria a mesma coisa com o CSS. Então eu teria uma pastinha lá chamada CSS e dentro dela eu teria um arquivo chamado estilo.css. Daí, pessoal, dentro desse arquivo eu colocaria, por exemplo, esse CSS aqui, tá? Então, ou seja, a gente aparta, né? A gente tira o nosso CSS dentro do HTML, que não é uma boa prática, tá? Então, existem aí essas 3 maneiras. Agora, pessoal, a gente vai aprender aí como que a gente declara, né, o nosso CSS. Então, como eu disse anteriormente, pessoal, imagina assim, no exemplo aí do parágrafo, eu tenho o meu P, que é o seletor, né? Mas, por exemplo, se fosse um H1, o seletor seria H1, tá? Eu tenho aí a minha propriedade, que no exemplo aqui é color, e eu tenho aí o meu valor, tá? Que no exemplo aqui é red. E o sinal, pessoal, aqui de ponto e vírgula, né, bem no finalzinho aqui, ele indica que uma nova propriedade e valor será atribuído. Então, por exemplo,
Aqui eu coloquei que meu parágrafo tem a cor vermelha. Só que quando eu coloco ponto e vírgula, indica que eu vou colocar uma nova propriedade, porque se eu não coloco ponto e vírgula, ele quebra, ele não funciona, tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei que o meu P, a cor dele é vermelha, que nem aqui em cima, só que depois do ponto e vírgula, eu acabei colocando uma outra propriedade do CSS, que é o font size, né, que significa aí o tamanho da fonte, que é igual a 24 pixels, tranquilo? E novamente, pessoal, aqui é uma introdução, né, apenas algo assim bem superficial, mas nas próximas aulas a gente vai explorar aí muito mais, tá? Essas propriedades de color, font size, podem ficar tranquilos, beleza? E aí, galera, também eu vou dar uma abordagem assim relacionada às cores, tá? Não vou me aprofundar muito aqui em todas as cores, eu vou passar apenas aí as principais, tá? Mas basicamente, pessoal, o modo como a gente trabalha aí com as cores no CSS, os principais, tá? É o sistema hexadecimal, que basicamente aí a gente coloca aí um jogo da velha e o código da cor. E o sistema aí RGB, tá? Que ele é escrito aqui nesse formato, RGB, coloco o meu parênteses e a cor dele, tá? Então aqui eu trouxe apenas uma tabelinha como exemplo, né? Onde a gente consegue aí pegar os tons das cores. Então, por exemplo, esse Dark Orange, a cor dele, né? No hexadecimal seria essa cor aqui, e no RGB seria essa cor aqui, tá? E aqui eu coloquei até como exemplo a saída de cada uma dessas cores, né? Então, por exemplo, a saída do hexadecimal desse primeiro H1 seria esse cara aqui, e a saída do RGB seria esse cara aqui, que é basicamente a mesma saída de cor, tranquilo? E podem ficar tranquilos, pessoal, porque a gente não precisa decorar, tá? Isso aqui é algo que a gente tem numa tabela, quando a gente mexe com Photoshop, ou a gente pesquisa até mesmo na internet tons de cores, né? Que nem nesse exemplo aqui eu pesquisei, e aí eu tenho até um site que ele tem todas as cores. Eu vou até compartilhar com vocês aqui nesse vídeo, tá? É muito bacana. E quando vocês estiverem construindo a aplicação de vocês, é legal dar uma olhada lá na paleta de cores, né? Porque são cores bem bacanas que a gente pode aí utilizar e deixar o nosso site aí mais atrativo, beleza? Então, galera, no geral é isso, tá? Então, assim, seria aí uma introdução basicamente aí o que é o CSS, como que a gente declara aí uma tag aí com o estilo certo, como que a gente, as 3 maneiras da gente escrever aí o nosso CSS, que é inline, né, o interno e o externo, e os principais sistemas de cores aí que a gente utiliza, beleza? Então, até a próxima aula, galera. Um grande abraço.